eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Eu estava lendo ali, aí vim aqui no 12, 36, diz assim: E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Para quê? Quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aí no 37. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Então a chave é que nós temos que estarmos preparados. Amém? Pode a qualquer momento o Senhor Jesus levar a igreja dele. E a gente pode também morrer a qualquer momento. É verdade, amém, irmão? Essa é a verdade que ninguém quer escutar, mas é verdade. Então, que essa verdade tome posse, se torne uma realidade em nós. Porque quando a verdade se torna uma realidade em nós, estamos salvos. Em nome de Jesus. O que nós lemos aqui no capítulo 13, do 1 ao 5? Que Jesus está presente e tem um povo aqui, amém? E Jesus está conversando com eles. E a Bíblia diz que estavam presentes ali alguns que lhe falavam. Falavam com quem? Com Jesus, amém? Então preste atenção, como é que isso é importantíssimo. Aos olhos humanos, quando alguém vem falar comigo, está falando com quem? Aos olhos humanos. Mas Jesus está aqui. Ele não sabe, mas ele está falando com o Filho de Deus, servo de Jesus. Amém? Prestou atenção? Então ele está falando como se eu fosse trevas, mas Jesus falou que eu não sou trevas, eu sou luz. Então eu tenho que agir de acordo com o que Cristo fala de mim. Os olhos humanos não estão enxergando. Cristo que vai ser revelado através da minha vida. Amém? Então eles estão falando com Jesus. Então Jesus vai conversar com as pessoas e acredita, ele vai sempre tomar posse da oportunidade para salvar elas. Jesus fez isso. E Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não mudou. Então Jesus, quando está conversando com alguém, quando um servo de Jesus está falando com alguém, ele está buscando uma oportunidade para levar a pessoa à salvação. Amém? Isso tem que ser comigo, com todos nós. Porque naquele momento aquela pessoa pode se preparar para se encontrar com Jesus ali. E morrer ali, morrer naquele dia, mas salva. Amém? É profundo, não é? E a Bíblia diz que nós, da fé, não enxergamos mais ninguém segundo a carne. Então vamos aprender com Jesus, porque ele é o exemplo para nós seguirmos. Então nós estamos vendo aqui, esses galileus falavam dos galileus cujo sangue Pilatos. O que eles estavam falando com Jesus? Dos galileus. Aí nenhum teólogo comenta muito sobre isso, mas algumas coisas que diz é que tinha os galileus que foram mortos
e Pilatos fazia o sacrifício dele. Aí o sangue dos galileus foi misturado. É o que está aqui. É o que basta. Jesus não explicou muito sobre isso. Amém? Mas tinha os sacrifícios e teve os galileus que morreram ali. Então Pilatos misturou o sangue dos galileus com os sacrifícios dele. É o que está aqui. Amém? E aí eles falaram com quem? Aí Jesus respondeu. Amém? Eles falaram, Jesus respondeu e disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? A mente deles era essa. Amém? Aí Jesus continua falando: não, vos digo antes, se vos não arrependeis, todos de igual modo perecereis. Jesus, com essas palavras, está revelando o que está dentro deles. Que estava dentro deles, amém? Eles estão diante de Jesus falando dos outros. Amém? Conversando sobre os outros. E aqueles 18, aí Jesus ainda fala de outro incidente. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependeis, todos de igual modo perecereis. Jesus é tremendo, amém? Então, qual é o normal? Jesus conhece a nossa natureza. O Senhor Jesus, quando alguém fala, ele discerniu o que está ali dentro. Amém? Então, ele age de acordo com o entendimento espiritual. Então, ele está falando que os homens, qual é o normal? Falando da morte dos outros. Está falando dos outros. Mas não fala de si, isso não quer. Falar dos outros, esse é o normal. Quem não presta? Os outros. Quem são os culpados? Os outros. Nós somos bons. Amém? E o Senhor Jesus botou tudo no mesmo saco. Amém? Eles não pensavam assim. Qual é o pensamento de hoje? Quem precisa de salvação? Os cracudos. Quem está embriagado no chão agora, não é isso? O ladrão, o traficante. Esses merecem todo o mal. Esses precisam de Jesus. Os outros não. Eles pensavam também igual. Amém? E é assim que funciona, porque todos querem falar das almas dos outros, o pecado dos outros. Até Pedro errou. Em João 21, a Bíblia diz que Pedro, andando com Jesus, a Bíblia diz isso, que Pedro andando com Jesus, João está vindo atrás. E Pedro, igual esses aqui. Senhor, e quanto a ele? Jesus fala, se eu quiser, ele fica vivo até eu voltar. Quanto a você, segue-me. Amém? Então, Jesus está falando a mesma coisa para eles. Então, esse é o normal, é a natureza. Querer desviar a atenção, quem não presta? Os outros. Falar dos outros. Quando eu falo dos outros, eu revelo que eu sou melhor, que eu não sou igual. Eles mereciam, mas o Senhor Jesus disse, Jesus fala para eles aqui, e bota todo no mesmo saco, e diz assim, se vocês não se arrepender, perecerá todos. Então Jesus fala que é preciso se arrepender. É preciso se arrepender. Nós, quando eu enxergo o padrão do Senhor Jesus, só enxergando o padrão do Senhor Jesus, eu consigo enxergar que eu preciso me arrepender. O Senhor Jesus mandou adorar o Criador, essa é a regra, com todo entendimento, toda a força, e ao próximo. Quando eu não estou nesse padrão, eu preciso me arrepender. Não importa mais nada o que eu faça. Se eu não estou nesse padrão, eu sou pecador diante de Deus, preciso me arrepender. E quem é que vive diferente disso na terra?
Ninguém. O ser humano acorda já com o intuito para se dar bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O Deus mais adorado de todos os tempos é o eu. O que eu quero é o que me interessa. O que interessa os outros, não. Aí o Senhor Jesus fala, deixa isso aqui escrito para nós, que se não se arrepender, vão perecer. Se arrepender dos pecados cometidos. Viver sem Deus e viver não para o próximo, mas para si mesmo. É o bastante para ter que se arrepender, essa é a regra. Bom mestre, por que você me chama bom? Não há nenhum bom, a não ser meu Pai que está aí no céu. Ninguém é bom. E o Senhor Jesus deixou essa regra. Todo ser humano precisa se arrepender. Se não, perecereis. Não, vos digo, se não se arrepender, certamente perecereis no fogo do inferno. Se não se arrepender. E a Bíblia diz em Atos que arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos. Que sabe o que acontece? Para que sejam apagados os vossos pecados, sejam perdoados, e chegue o refrigério por causa da presença do Senhor. Então, o arrependimento também traz a presença do Senhor. Então, quando ele fala que tem que se arrepender, não está cobrando muita coisa, é um privilégio para quem se arrepende, porque o que nos leva ao arrependimento é a bondade do Senhor, que nos leva ao arrependimento e a consequência, chega o refrigério na alma por causa da presença do Senhor. Então, para que essa palavra? Em nome do Senhor Jesus. Porque quando se chega o refrigério por causa da presença do Senhor, chegou. Depois de se arrepender e se converter a Deus, chega o refrigério, acabou a perturbação. Sentimento de culpa não mais. Acabou. Refrigério é refrigério. Por causa da presença do Senhor, não sinto mais culpa. Consciência limpa. Andando em santidade. Por causa da presença do Senhor. Os pecados são apagados. Sou perdoado. Para que sejam perdoados os vossos pecados. O arrependimento traz isso. O peso da culpa, do pecado, sai da nossa alma. Então aí eu sinto que a culpa não me pega mais, não tem sentimento de culpa mais. O domínio do pecado não faz parte mais da minha vida. Porque chegou o tempo do refrigério. Eu sinto o perdão de Deus na alma. Porque houve o arrependimento. E eu nem estou preocupado, não me preocupo mais, e quem está falando o quê? Preocupado com os outros. Não, Jesus faz a gente nos examinarmos. Então eles pensavam que estavam bem com essas palavras aqui. Mas Jesus fala que se não se arrepender, está mal igual a eles. Então tem que se arrepender, porque é o arrependimento que vai me levar a Deus. É através do arrependimento que eu sinto perdão, eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto o domínio do Espírito. Chegou o refrigério. Eu posso falar de coração que sou filho. Eu posso sentir a filiação dentro da minha alma, por causa da herança que eu herdei. Então é assim que funciona. Perecereis, mas também se eu me arrepender, não perece mais. Aí estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, seja lá qual, vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tu começa a desfrutar disso. Então o Senhor Jesus, Ele faz a gente pensar, Ele faz a gente refletir. Para quê? Para a igreja, para mim, para todos nós, para todos que estão escutando, que está criticando os outros, que está falando dos outros, e vocês se arrependeram. Vocês desfrutam da presença do Senhor, sente a paz do perdão no homem interior, sente a vida eterna frutificando em toda boa obra, sente a nova vida em ação, porque quem se arrepende passa por isso.
passa por isso, sabe o quê? Quer porque quer. Não vem a hora desse Senhor chegar e bater para abrir logo, para subir. Quer porque quer. Então é esse Jesus que fala disso, porque né, que castigo, se arrepender de quê? Eles achavam que não precisavam se arrepender. Mas o Senhor Jesus trata disso com algo muito sério, porque sem arrependimento, quem não se arrepende não conseguiu enxergar que era um miserável, não conseguiu enxergar que estava separado de Deus, não conseguiu enxergar, continuou enxergando que é bom, que merece tudo que Deus deu. Não, ninguém merece. Ninguém merece. O que nós merecíamos era o fogo do inferno, mas a bondade dele entrou em ação para me levar ao arrependimento. Então, quando ele fala, se não se arrepender, parece um castigo, se não se arrepender, não. Jesus está falando, se vocês não se arrepender, não vai desfrutar da comunhão com o Pai, não vai herdar a vida eterna, mas se arrepender, chega o refrigério, alegria sobre-humana, paz sobre-humana, vida eterna, começa a reinar em nossas vidas. Então, o que Jesus está falando para todos nós e para a igreja, quem seja lá que for escutar ou vai escutar depois, Jesus quer saber, tu está se preocupando com a tua alma como deveria? Ou está falando da morte dos outros, está falando das coisas dos outros? Tem se preocupado com a tua alma como deve? Porque se não se arrepender, não está preocupado com a sua alma. Mas Jesus fala isso porque quem falou está preocupado 100% com a nossa alma. E só com esse genuíno arrependimento que nós temos um encontro com a salvação. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados e cheguem o refrigério na alma por causa da presença do Senhor. Mas tem que ter o arrependimento. Quem falou foi o Salvador. Quem falou sabe o que a gente precisa. Ele veio, eu vim, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, o único propósito, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas ninguém tem essa vida em abundância se não passar pelo arrependimento primeiro. Mas se passar, certamente perecereis. Mas se arrepender, a vida e a abundância toma conta do nosso ser. Se arrepender, era um miserável, agora não mais. Estava longe, mas sente que está perto. Sem esperança, mas sente a esperança viva. Preparado para morar com a eternidade, porque já tomou posse dela agora. Ficar falando dos outros, viu? Não adianta. Viu como é que se pega as pessoas? Falando. Você se arrependeu? Você revela o fruto digno de arrependimento? Você está revelando a nova vida? Refletir. Jesus está falando conosco nessa noite. Você tomou posse dessa herança eterna. Depois do arrependimento, você se arrependeu dos teus pecados cometidos antes de Cristo? Verdadeiramente, tu tem nojo da vida sem Deus que tu vivia antigamente? Ou tu não consegue enxergar a vida inútil que tu levava? Porque só se arrepende quem enxerga, quem passou a enxergar a mediocridade que vivia sem Deus, preso. Lembra que nós lemos? O que se vê não é esperança. A nossa esperança não está naquilo que se vê. Porque se a esperança está naquilo, vai esperar o quê se tu vê? Mas a esperança está naquilo que nós não vemos. Quando tu se arrepende, tu consegue enxergar o que tu nunca enxergou. Porque tu se arrependeu e chegou o tempo do refrigério. Mas Jesus deixou isso aqui para nosso ensino. Beltrano, ciclano, fulano, e tua alma, tu está cuidando dela? Porque todos que estão, o que não adultera, mas rouba,
certamente perecereis. Mas se arrepender, a bondade de Deus te alcançou e foi ela que te levou ao arrependimento, e tu pode descansar que o refrigério chega na alma, porque é a promessa. Por causa da presença, amém, irmão? Amém. Por causa da presença do Senhor. Amém. Da presença? Grava isso em nome do Senhor Jesus. Por causa da presença do pastor. Por causa da presença do dinheiro. Do trabalho. Da casa. Do presidente. De ninguém. Ninguém. Por causa da presença do meu filho. Por causa da presença da minha filha. Por causa da presença de vocês. Do Senhor. Amém. Mas ninguém. Ninguém e nada pode te dar esse refrigério. Ele pode. Por causa da presença do Senhor. Amém. Hoje eu estou bem. Estou melhor. Eu já chorei um bocado com a presença dele. É bom. E estou sentindo. Então, em nome de Jesus, toma posse disso. Por causa da presença do Senhor. Do Senhor. E sabe o que é esse Senhor? O que falou aqui para você e para mim e para todos. Se arrependam. Então eu vou obedecer esse Senhor, que é através desse Senhor que vem o refrigério. Mas esse Senhor falou que tem que se arrepender. Então eu vou me arrepender. E quando eu consigo, aí pensa que a glória é minha. Ele, não, foi o meu amor que te levou a se arrepender. Amém, Jesus. É tudo pela graça. Amém? Não foi nada, conseguiu? Não, ele conseguiu para mim. Amém? Que é a glória dele.